vamos imaginar uma progressão geométrica do tipo assim, ó. Vamos supor que eu tivesse um primeiro termo valendo 10 e uma progressão geométrica que eu tenho uma razão valendo 1/10, por exemplo, né? Então vamos colocar aqui na forma decimal, 0,1. Então vamos escrever alguns termos dessa nossa sequência. Então, o meu primeiro termo é 10, o meu segundo termo vai ser 1, o meu terceiro termo vai ser 0,1, o quarto termo vai ser 0,01, o quinto termo 0,001 e assim sucessivamente. Vamos imaginar que essa PG seja uma PG infinita. Tá? Bom, da PG, quando a gente vai calcular a soma de n termos de uma PG, a gente usa a fórmula assim, né? S é a soma de n termos, né? É igual ao primeiro termo, que multiplica Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Bom, nas progressões geométricas, nós também temos a fórmula do termo geral. Se eu quiser encontrar um termo qualquer da progressão geométrica, eu utilizo a fórmula assim, né? Ó, a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Bom, dessa formulinha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos isolar a 1. Então, para isolar 1, eu vou pegar esse Q elevado a n menos 1 e vou passar ele dividindo. Então, eu vou ficar assim, ó, Q a n sobre Q elevado a n menos 1 é igual a 1. É igual ao primeiro termo. Então, se eu pegar um enésimo termo e dividir por Q elevado a n menos 1, eu encontro o primeiro termo. Bem, lá em cima, naquela formulinha da soma de n termos, vamos pegar o A1 e vamos aplicar a distributiva. Então, a gente fica assim, ó, que S, soma de n termos, vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n, vai ficar A1 vezes Q elevado a n. E A1 vezes menos 1 fica menos A1 dividido por Q menos 1. Bom, nessa fórmula aqui, vamos pegar esse A1 vezes Q elevado a n e vamos substituir o A1 por esse valor aqui, ó. Então, nós vamos ficar assim, ó, no lugar de A1, então eu tenho assim, ó, A1 vezes Q elevado a n. E eu vou pegar o valor de A1 e vou substituir por a n sobre Q elevado a n menos 1. Então, isso vai ficar assim, ó. No lugar de A1, então fica a n sobre Q elevado a n menos 1 vezes Q elevado a n, né? Que é o restante aqui, ó. Então, eu substituí no lugar de A1, a n sobre Q elevado a n menos 1 e vezes Q elevado a n. Então, aqui, eu fico assim, ó, que a n
vezes. Aqui eu tenho uma divisão de Q elevado a N com Q elevado a N menos 1. Então, o que a gente faz? A gente copia a base, né, que é a divisão de mesma base, copia a base e subtrai os expoentes. Então, o de cima é N, vou tirar N menos 1. Então, eu vou ficar aqui AN vezes Q. Aqui, ó, o N, isso aqui vai ficar menos N menos N desaparece. Menos 1 menos 1 vai ficar mais 1. Então, isso aqui dá AN vezes Q. Então, no lugar de A1 vezes Q elevado a N, eu vou substituir por AN vezes Q. Então, olha só como é que vai ficar a nossa expressão. Então, vai ficar assim, ó, né? Vai ficar assim, ó. S, soma de N termos, vai ser igual. No lugar desse A1 vezes Q elevado a N, eu vou substituir por AN vezes Q. Então, vai ficar assim, ó. AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Bem, agora vamos voltar lá na sequência, lá em cima na sequência, aonde, né, eu coloquei lá, o primeiro termo é 10, o segundo é 1, o terceiro é 0,1, o quarto 0,01, um centésimo, né, o quinto um milésimo e assim por diante. Vamos imaginar que nós tivéssemos um termo muito distante, né? Por exemplo, o bilionésimo termo dessa sequência. Quem que seria, né? Então seria 0,0, um monte de 0 e 1. E aí eu ainda vou multiplicar ele por 0,1. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam é que quanto mais termos eu pegar nessa sequência, esse número aqui, ó, AN, ele vai ser um número 0,0, ele vai se tornar um número insignificante. Quer dizer, numa soma, quem que não tem valor numa soma? É o zero. Quer dizer, esse valorzinho aqui, AN vezes Q, tenderia a zero. Então, quer dizer, o valor dele não vai alterar. Então, eu digo assim que se essa sequência, se ela tender ao infinito, esse termo AN vezes Q tende a zero. Então, se ele tende a zero, eu ficaria assim, ó, que a minha soma, então eu já não vou falar N termos, porque é uma soma de infinita, né? Seria então zero, não preciso pôr, então ficaria assim, ó, menos A1 sobre Q menos 1. Bem, isso aqui, se eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, então vamos multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, então em cima ficaria assim, ó, menos A1 vezes menos 1 dá A1. E embaixo, Q vezes menos 1 dá menos Q. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, eu poderia falar que a soma seria, então, A1. Aqui, ó, só vamos inverter as parcelas. Então, ficaria assim, ó, 1 menos Q. Então, essa formulinha aqui é a fórmula para se calcular a soma dos termos de uma PG infinita, tá? Então, quer dizer, se eu voltar lá na minha sequência e quiser calcular a soma dos termos dessa PG,
sendo infinita, tá? Então, quanto que daria isso daí? Então, vamos lá, a soma vai ser, o primeiro termo é quanto? O primeiro termo é 10, dividido por 1 menos, qual que é a nossa razão? A razão é 0,1, então 1 menos 0,1. Então, essa soma aqui, né, daria então 10 dividido. O 0,1, eu vou escrever ele como, ou poderemos colocar aqui, né, vamos lá, 0,9, né? Então, 10 dividido por 0,9. Então, quanto que dá 10 dividido por 0,9? 10 dividido por 0,9 é isso aqui, ó. 10 sobre. O que é 0,9? 0,9 é 9 décimos. Então, a gente copia a primeira. Quem que é a primeira? É 10. E multiplica pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? 9 décimos é 10 nonos. Então, isso aqui é igual a 100 nonos. Então, a soma de todos esses termos aqui dá quanto? 100 nonos.